Abra sua Bíblia em 1 Samuel, versículo 4. Desculpa, capítulo 4, versículo 21. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi levada presa. Até aqui só. Em algumas versões, ou em alguns lugares, você vai ler Icabode, que é a mesma coisa, é só a tradução. E o significado é o mesmo. A ida da glória. Tinha ido embora, porque a arca tinha ido embora. O que aconteceu nessa história toda aqui? O que estava acontecendo? Sansão foi o último juiz do livro de Juízes. E quando o livro de Juízes chega ao fim, sem um juiz levantado, porque depois que Sansão morreu, não se levantou um juiz até o fim do livro de Juízes. Tem uns 5 capítulos mais ou menos, por aí, que eles ficam sem um juiz na terra. E o juiz era o homem levantado por Deus para julgar o povo. Julgar o povo no sentido de trazer juízo, de trazer justiça para o povo. E eles ficaram sem isso. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia, no último capítulo de Juízes. O último versículo do livro de Juízes. Lê o versículo 24. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo, cada um para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O fim do livro de Juízes, que tem uma briga, tem uma bagunça acontecendo ali, narra que no fim daquela guerra que eles tiveram, daquela disputa que eles tiveram com os benjamitas, cada um foi cuidar da sua vida. E fala em todos os aspectos. Cada um partiu para a sua própria tribo, para a sua própria família. Partiram para a sua própria geração. Ou seja, cada um foi gerar a partir dali. Tribo é o que vinha para trás. Ele era de uma tribo porque o pai dele era. Partiram para a sua geração no sentido de que foram gerar para si mesmo dali para frente e para a sua própria herança. Então cada um foi cuidar da sua própria vida. E no último versículo, não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia que era certo aos seus olhos. Ou seja, cada um foi cuidar da sua vida do jeito que achava que era certo. O livro de Ruth, ele entra aqui como um apêndice entre o fim do livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. Mas cronologicamente, você tinha que arrancar Ruth aqui do meio. Não porque em tempo ela não pudesse estar aqui, mas porque a história conectada é fim de Juízes, primeiro capítulo de 1 Samuel. Então, quando começa 1 Samuel, já tinha um juiz. A gente não sabe em que momento, entre o fim do livro de Juízes e o começo de Samuel, mas levantaram um juiz, que foi Eli. Ele foi levantado para dar continuidade às coisas, para cuidar do povo, para dizer para o povo o que tinha que fazer, para ser o pastor do povo, para ser o sacerdote do povo, literalmente para ser o sumo sacerdote do povo. E os filhos de Eli eram sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Então o que os filhos de Levi faziam? Eles exerciam sacerdócio. Tinha o sumo sacerdote, que era o principal, que entrava no Santo dos Santos, e tinham os sacerdotes que preparavam sacrifício, que também podiam comer da mesa, comer da oferta. Essa era a família de Eli. Só quando a Bíblia começa a contar a história de Eli, ela já está contando a história do sacerdote que já está corrompido. É diferente de quando ela começa a contar a história de outros homens que se corrompem, mas começa a contar do começo da vida dele. Então Saul, como ele foi chamado, como ele foi escolhido, como ele começou as lutas de Deus e depois ele cai. No caso de Eli, não. Ela já começa mostrando um homem corrompido. Todas as vezes que a Bíblia mostra Eli na Bíblia, ele estava sentado numa cadeira, encostado num pilar. Todas as vezes. E de alguma forma é como se a Bíblia falasse que ele já estava acomodado, encostado na estrutura que foi construída. Ele estava apoiado ali. E ele já estava sem senso algum das coisas, sem discernimento espiritual. E ao longo da história dele, depois você lê a história toda dele, a Bíblia primeiro fala dele olhando para Ana, enquanto Ana estava orando, pedindo um filho para Deus, ele acha que ela está bêbada.
e corrige ela. Na verdade, bêbado estava ele. Mas ele chama a atenção dela. Mas ele continua sendo o homem que Deus levantou. Então ele libera uma palavra sobre Ana e ela gera Samuel. Logo depois, quando fala de Eli de novo, a Bíblia fala: e os seus olhos iam se escurecendo. Ele estava deixando de ver. E no fim da vida dele, nesse texto que a gente leu, um pouquinho antes, quando fala dele, e os seus olhos estavam fechados, ele já estava cego. É a degradação desse homem. Ele começa sem discernimento e os olhos começam a fechar até que ele fica cego. E ele era o juiz. E o problema é que ele também não conduzia os próprios filhos. Então, quando acontece aquela situação da arca ser levada, era só consequência do que estava acontecendo em Israel. O que representava a arca para o povo? A arca para o povo era a presença de Deus. Deus mandou fazer aquela arca e disse o que iria ali dentro e como ela seria conduzida. Porque aquilo era a representação no Velho Testamento de como conduzia a presença de Deus. De como Deus ia diante do povo. Por isso que a arca era levada diante do povo. Ela não ia no meio protegida, ela ia à frente. E quem carregava? Os levitas. Mas primeiro falando da arca, o que era a arca? A arca era madeira, que simboliza o homem, revestida de ouro. Ela tinha 4 argolas, uma em cada ponta, para você passar 2 varais, 2 travessas de madeira e carregar no ombro. Então a presença de Deus era carregada nos ombros. Fala de responsabilidade. As pessoas eram responsáveis por carregar a presença de Deus. E a presença de Deus ia na frente. E guerras eram vencidas só por causa dessa presença. Em outros casos não, em outros casos eles tinham que lutar, mas a presença garantia a vitória. E o que ia dentro da arca? Deus falou, lá dentro você vai colocar 3 coisas. Você vai colocar os mandamentos. Então as pedras, as tábuas da lei eram colocadas lá dentro. Você vai colocar um vaso com um pouco do maná, o pão que Deus mandava para eles. E você vai colocar a vara de Arão lá dentro. Sobre essa arca de madeira ia uma tampa de ouro, batido numa peça só, fechava aquilo ali, cobria. E aí fala de Deus, só o que é divino, cobrindo. Tinha 2 anjos em cima, esculpidos, um de frente para o outro. Tem gente que fala, e as asas tocavam, não tocava, estava um de frente para o outro. E a Bíblia fala que no meio daqueles 2 anjos, é onde a Shekinah manifestava. Deus fala, no meio dos 2 eu vou falar contigo. Então Deus descia sobre aquilo. Deus descia sobre algo que era feito por homem, mas revestido por Deus. Em que ali dentro era guardado o mandamento, a vara e a provisão. Era coberto por Deus e guardado por 2 anjos. Em cima daquilo eu venho. E vocês são responsáveis por guardar e por levar isso. Isso garantia a vitória. Só que quando a gente leu esse texto aqui, a arca foi roubada. Como é que isso que é dado por Deus, que representa tudo isso e que tem isso lá dentro, todo esse simbolismo, pode ser levado, pode ser perdido? E quando eles perdem isso, eles confessam, foi-se a glória. Ele não fala foi a arca. A glória de Deus foi embora. Vamos voltar para o livro de Samuel. Abre no capítulo 2. A Arca da Aliança tinha um simbolismo diante do povo. Não só diante do povo. Os outros povos, quando ouviam falar da presença da arca, eles ficavam com medo. Porque toda a região, todas as nações já tinham ouvido falar do que Deus fazia. Quando o povo vai invadir Jericó, e os espias vão para Jericó, Raabe fala, caiu o terror sobre o povo. Porque eles ficaram sabendo que vocês estão vindo para cá. E eles ouviram falar do que Deus já fez com os egípcios, ou seja, a fama ia adiante daquele povo. Então, quando eles ouviam falar, a arca do Senhor chegou num lugar, os inimigos já ficavam com medo. O que simbolizava a arca da aliança? A presença de Deus, sim. Mas o que Deus colocou ali dentro? Então é madeira, é um homem, e dentro desse homem, ele coloca 3 coisas. Ele coloca mandamento. Ou seja, a presença de Deus tinha a ver com leis, com mandamentos, com obediência.
Então as tábuas não eram a lei, as tábuas eram a lembrança da lei. É para que você não se esquecesse do que foi dito. Então dentro desse recipiente, que carrega a glória de Deus, tinha obediência a mandamentos, que ia cumprir o que Deus falava. E isso ia sendo carregado diante do povo, mandamentos. A glória de Deus consistia em cumprir mandamentos. Lá dentro tinha maná. O que era maná? Maná era provisão debaixo de confiança. Maná só durava um dia, não durava para o dia seguinte, você tinha que acreditar e não podia sequer guardar. Então maná era confiança na provisão, era provisão garantida mediante fé. Então quando o maná estava dentro da arca, eles estavam dizendo: diante de nós vai aquilo que é humano, mas que Deus pela graça reveste, e que anda com obediência e anda com confiança na provisão. Era garantia de que a provisão estaria ali. E a vara de Arão. O que era a vara de Arão? Quando teve a rebelião de Corá, que a Bíblia chama da rebelião de Corá, que homens se rebelaram, querendo dizer quem é que tinha governo ali, Deus falou: pega um líder de cada tribo. E eles vieram, fala, todos eles joguem a vara no chão. E eu vou dar o sinal de qual é a vara que tem o governo. E a vara de Arão floresce e dá fruto. Com isso Deus estava falando: ele é o governo está com ele. Então o que era a vara de Arão lá dentro? Falava de direção que gera fruto. Direção para Deus não era simplesmente a vara seca. Vara seca era usada para bater em boi. Você já viu conduzindo boi com um pedaço de pau? A hora que ele vai saindo, você vai dando varado? O Celso falou sim, porque ele, lá em Guaxupé tem. Os bois vão saindo, você vai com ferrão na ponta ainda, batendo para ele voltar. O que Deus estava falando é que a vara do governo que eu entrego, a função dela não é bater, é frutificar. É uma direção que gera fruto. E isso também estava dentro da arca. Dizendo o quê? Que Deus daria a direção e que essa direção geraria frutos. Então essa era a presença de Deus. Era provisão, obediência e direção. E o povo que mantinha ou que mantivesse essas coisas presentes dentro de si, teria aquilo para o lado de fora. Porque na verdade a arca, gente, ela é só sombra do que viria. Ela era um símbolo do que viria. E o que é religiosidade? É a gente ficar tentando manter o externo sem se preocupar com o interno. Assim, é tentar construir a sombra sem tentar ter o objeto que gera a sombra. É isso que a religião faz. Ela tenta moldar a sombra. Ela tenta moldar a aparência daquilo e não o objeto real. Ou seja, eu não me transformo, eu me preocupo com a sombra. A sombra é o que é refletido para o lado de fora. E mesmo no Antigo Testamento, Deus não permitia que a sombra ficasse levantada se o modelo não fosse correto. Então Deus dá aquilo para eles, que tinha todo esse significado, e a responsabilidade de carregar os mandamentos, a direção e a provisão eram os levitas. Por que eram os levitas? Quando Moisés subiu no monte para receber as pedras do mandamento, e ele desce, e o povo se corrompeu com o bezerro, ele manda matar, e a única tribo que não tinha se juntado naquela rebelião, era a tribo de Levi. A única tribo que não tinha duvidado e se dobrado diante da idolatria era Levi. Deus fala, então, esses é que vão prestar serviço para mim. Esses é que vão me servir perpetualmente. Os levitas vão oferecer os sacrifícios. E com isso não tem herança. Eles têm parte de mim. Então todo mundo alimente os levitas. Ou seja, a herança que eu libero sobre os outros vai vir sobre os levitas. Essa foi a bênção que Deus liberou sobre eles e o encargo. Então quem carrega a arca da aliança? Quem carrega mandamentos? Quem carrega provisão e direção? Aqueles que têm a sua herança no Senhor. Eles não tinham direito a um pedaço de terra. Eles iam viver daquilo que Deus ia liberar sobre eles ao longo da vida toda. E os meus filhos não vão ter herança, porque eu não estou guardando um pedaço de terra. Não se preocupa. A herança deles está no Senhor. Esses eram os homens que carregavam essa presença diante. Só que quando isso chega em Eli,
E a corrupção ela é gradual. Não é que em Eli tudo aconteceu. Mas quando chega ali, tudo isso começa a ser tocado. 1 Samuel capítulo 2. A Bíblia começa a falar dos filhos de Eli. Versículo 13. Versículo 12. Eram, porém, os filhos do Celi, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Esses homens eram sacerdotes, gente. Esses homens iam no tabernáculo e ofereciam sacrifício a Deus. Nenhum outro homem podia fazer. E a Bíblia fala que eles nem conheciam a Deus. Porque o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, quando alguém oferecia sacrifício, vinha o moço do sacerdote, ou seja, o funcionário do filho de Eli, estando cozendo a carne com o garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo o Israel que iam a Siló. O que esses homens estavam fazendo? Eles tinham direito a comer, mas tinha todo um procedimento. A gordura tinha que ser queimada, tinha a parte que era do Senhor primeiro da carne, depois tinha todo um procedimento para chegar a hora deles pegarem. Mas eles avançavam em cima da provisão. Eles começaram a quebrar o primeiro mandamento de dentro da arca: tocar na provisão. É como se eles quebrassem o primeiro motivo pelo qual aquela arca estava ali. 1 Samuel 2, 24. Vamos ler um pouco antes para você entender, a partir do 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo que seus filhos faziam em todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo as vossas maldades. Não, filhos meus, porque não é boa fama o que eu ouço. Fazem transgredir o povo de Israel. Ou seja, quando fala fazem transgredir o povo, vocês estão fazendo o povo desobedecer. As pedras da lei também perdem sentido dentro da arca. Eles já não obedeciam e fazia com que todo o povo não obedecesse. Quando a Bíblia fala que eles enfiavam o garfo, a Bíblia fala e faziam assim a todo Israel. O hábito deles de ir lá e tocar na oferta fazia com que todo Israel também fizesse. Quando eles começam a tocar nas mulheres, eles faziam com que todo o povo desobedecesse. A Bíblia fala que ia um bando de mulher para a porta da tenda. O que de repente começou com uma, e eles abusando de mulheres, virou uma prostituição, virou um prostíbulo na porta da tenda, cheio de mulher, e homens pegando mulheres ali na porta, e eles tocando nas mulheres. E com isso eles fazem com que a obediência vá embora. E a última coisa que sobrou dentro da arca, o que foi? A vara de Arão. Versículo 29. Ele recebe uma palavra de Deus. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para que os engorde do principal de todas as ofertas do meu povo? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão envergonhados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai. A última coisa que tinha sobrado ali de simbolismo era a direção. O que Deus está falando, você não me ouve mais. Você ouve os seus filhos. Você honra os seus filhos. O que é honrar? É dar o primeiro lugar, é dar o lugar de importância. Ou seja, a direção de Israel também foi derrubada aqui. Deus falando, eu vou cortar o teu braço, ou seja, eu vou tirar a direção, braço no sentido de quem dá a direção. Eu vou cortar o teu braço e o braço da tua casa. É como se Deus dissesse, não tem mais sentido essa arca aí. A glória já foi embora. O que ela representa, não existe mais aí. Só que o povo não percebe isso, o povo não entende isso. E no capítulo 4, vamos ler, deixa eu ler com vocês. Deus levanta palavras contra Eli, levanta
dá uma visão para Samuel contra a vida de Eli. E a partir de ali, Deus começa a falar com Samuel. Ele já não fala mais com Eli. Samuel ainda era menino, ainda era novo, mas Deus estava falando com ele. O último versículo do capítulo 4 diz assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló. Siló era o lugar onde o tabernáculo tinha sido construído. Porque o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então a partir dali Deus começou a trazer direção através de Samuel. Samuel morava na casa de Eli. Então para quem estava do lado de fora, eles olhavam para a casa do sacerdote. E na casa do sacerdote tinha Eli, tinha os filhos, Rofine e Finéias, tinha Samuel. E não quer dizer que Samuel tinha assumido o governo da nação, mas o que o texto diz é que Deus falava agora com Samuel. E é o primeiro versículo do capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro à peleja dos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Deus traz uma palavra para Samuel e diz: o povo vai para a guerra. Não é que os filisteus vieram e eles foram se defender. Deus mandou eles irem para a guerra. E eles vão até um lugar chamado Ebenezer. Ontem eu medi lá, dá mais ou menos uns 40 quilômetros da onde eles moravam, de Siló, o lugar do tabernáculo, até Ebenezer. E Deus fala para eles: vocês vão para lá guerrear. E eles vão. E quando você continua lendo o texto, até o versículo 3, a Bíblia narra a batalha. Eles perdem. Eles são feridos. E aí o que o povo crente faz? A gente é crente, Deus mandou eu ir para uma guerra, quer dizer que eu vou ganhar a guerra. Versículo 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por que a gente perdeu essa guerra? Deus que mandou a gente vir para ela? Já sei o que está faltando. Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Olha o versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra tremeu. Grito de vitória. Agora vai dar certo, a arca está aqui. A Bíblia diz que eles gritaram tanto que a terra tremeu. Tem que entender essa expressão, a terra tremeu, não necessariamente é um terremoto, mas quis dizer que isso gerou, e você vai continuar lendo o texto, que isso gerou barulho de festa. Versículo 6, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Ou seja, eles acabaram de perder a guerra e estão comemorando. O que está acontecendo? Aí eles descobrem: a arca chegou. Pelo que os filisteus ficaram com medo e diziam: Deus veio ao arraial, ai de nós. Tipo, agora lascou, porque agora Deus está ali. E quando eles vão para a batalha, os filisteus vão com medo, mas a Bíblia diz que eles vencem e tomam a arca e levam embora. E o lugar chamava Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Deus mandou eles para um lugar chamado pedra de ajuda. E entenda, gente, quando a gente fala Ebenezer e eu falo o significado para você, você imagina que é um significado que eles tinham na cabeça. Para eles, Samuel estava dizendo assim: vocês têm que ir lá para a pedra de ajuda. Então eles chegam lá e falam: é Deus. Deus me mandou para esse lugar profético chamado pedra de ajuda. E a gente perdeu a batalha por quê? Porque a gente não cumpriu os rituais, as sombras. A arca não está diante de nós. Então manda buscar a arca. Volta a 30 quilômetros alguém. Avisa, e não podia ser qualquer um, aí tem que vir os filhos de Eli, que são levitas. E mais pelo menos 2 para ajudar a carregar, eram 4 homens para carregar. E 30 quilômetros de viagem a pé de novo para chegar. Imagina alguns dias. Eles parados esperando a sombra chegar. A sombra da glória, porque a arca era a sombra das coisas. E quando chega, o povo que está do lado de fora fica com medo.
Porque eles entendiam o que significava a presença de Deus. O próprio povo é que não entendia o que significava a presença de Deus. O povo de Israel não entendia o que era isso. Eles entendiam de sombra. Eles entendiam de religião. Deus nos trouxe para o lugar de ajuda, trouxe a arca, e eles perdem. Perdem, os filhos de Eli morrem ali, a arca é levada embora. E quando voltam para dar o recado para Eli, ele já estava apavorado. A Bíblia fala que ele já estava com medo, ele não é bobo, ele sabia que tinha coisa errada naquilo tudo, ele sabia das palavras que Deus trouxe através de Samuel. E quando ele vem e conta isso para Eli, ele cai da cadeira, e a Bíblia fala que ele quebra o pescoço. O que é o pescoço, gente? É o que liga o corpo à cabeça. Era o papel do sumo sacerdote. É o que trazia a direção da cabeça do Cristo, de Deus, para o corpo, para a igreja, para o ministério, para a nação. O pescoço é quebrado, ou seja, foi rompido. E ele disse, e acabou. Foi-se, ele não, né? A mulher que vê o menino morrendo depois diz, e cabode, foi-se a glória do Senhor. A glória foi embora, a gente ficou agora sem direção, sem arca, sem nada. Mas isso não acontece do dia para a noite. E o engraçado é que isso acontece com um povo que está, aos seus olhos, cumprindo tudo que Deus pediu. Mas a glória foi embora, porque aquelas 3 coisas começaram a ser tocadas. Então eles estavam oferecendo sacrifícios, eles estavam fazendo cultos a Deus. O sumo sacerdote era levantado, estava tudo bem. O sacerdote até lançava profecia. Olha o testemunho, esse menino aí, ó, foi Eli que lançou a palavra sobre a vida dele. É Deus. E quando Deus levanta o homem de Deus mesmo, aquele que estava ouvindo a voz dele agora, a palavra não é para trazer vida. A condução é para desgraça. Vem a palavra de Samuel. E a primeira palavra que é registrada na Bíblia de Samuel para o povo é, manda esse povo ir para a guerra lá. Mas é de Deus a palavra? Ou se é, ele está falando com Samuel. Mas ele está mandando para destruição. E por que ele manda para destruição? Porque o povo está se relacionando com Deus, baseado numa caixa fechada. E não no que tem dentro dela. Baseado no ouro que reveste aquilo, na beleza que reveste aquilo. E não na essência do que significava ter aquilo. A arca, isso aqui é a arca. O ministério é a arca, o título que você recebeu, o ministério que você recebeu, isso é a arca. E com isso eu vou à guerra. Vou e caminhos se abrem diante disso, porque até os inimigos tremem. A arca pode estar vazia, mas Satanás não pode tocar sem a palavra de Deus. Deus é quem manda, leve a arca para lá. Leve esse povo para lá, né? E deixa com que Satanás toque naquilo. Porque o povo está preocupado com uma caixa. O povo está preocupado com a aparência da coisa. Mas o mandamento já foi corrompido faz tempo, ninguém obedece. A direção, ninguém quer ouvir direção. A Bíblia diz, cada um fazia o que era bem aos seus olhos. Cada um estava preocupado com a sua própria herança. Cada um estava preocupado com a sua geração. Cada um estava ligando só para a sua família, para a sua tribo. Ou seja, está tudo corrompido. A caixa continua lá, vazia. Porque o que está lá dentro não tem sentido algum, não tem propósito em si mesmo. Tanto é que quem olhava para dentro da arca morria. Se era tão precioso o que estava ali dentro, por que Deus não permitia que fosse visto? Quando os filisteus devolvem a arca, ela chega em Bet-Semes, a Bíblia fala que 50.070 ou 700, não me lembro agora, morreram. Porque olharam dentro da arca. Porque algumas pessoas que receberam a arca olharam dentro. Deus matou mais de 50.000 pessoas. Mas por que se era tão precioso o que estava ali dentro? O que Deus estava falando é aquilo é simbólico. Aquilo se reflete para o lado de fora. Não é a arca que foi levada, é a glória do Senhor que foi embora. Porque aquilo manifesta a glória do Senhor. Você não manifesta a glória do Senhor na sua casa, na sua família, porque você carrega uma arca, porque você carrega uma roupa de crente, uma Bíblia, ou um discurso, ou um título. Porque isso está dentro da arca. A manifestação é na obediência, na confiança da provisão e na direção que você recebe. Isso é a glória.
Tanto é que a arca foi perdida, e até hoje ninguém sabe onde aquilo está. E muita gente, muito arqueólogo, muita gente louca para saber onde está a arca. E é como se Deus olhasse e falasse, não importa. O que importa é a glória que ela manifesta. E essas 3 coisas eu coloquei dentro de você agora. Os mandamentos já deixaram de ser pedra, já virou carne. A sua herança agora é o Senhor. O maná que vem todo dia, agora é o Senhor, Ele é a tua herança. E a direção, o Espírito está aí dentro dirigindo. Está tudo aí. E você ainda está procurando construir a arca para o lado de fora. E sabe qual é a desculpa? Gente, eu já ouvi isso. Eu vou falar isso porque eu já ouvi isso pelo menos. Eu perdi a conta. Mas é muita gente me fala isso. Eu estou sendo sincero. Essa semana, quarta e quinta-feira, eu estava conversando com alguém. Não está aqui não. Eu estava conversando com alguém. Uma pessoa. E falou, começou a falar dos erros. Falou, estou sendo sincero. Eu falei, chega disso. É o básico você ser sincero. Eu nem vou partir do princípio que você possa mentir. Mas o que muda você me dizer que você está sendo sincero? É a prostituta. Vindo através de Jesus, quer me apedrejar. Ele fala, não vai, não faz mais. O que eu falei semana passada. Aí ela volta. Fiz de novo. O que você quer que eu faça? Porque o papel do Espírito Santo é te mostrar o que está errado. Se você já sabe o que está errado, o que mais você quer? Não muda nada. Por isso que a Bíblia diz que é impossível ser renovado, porque você já sabe o que está errado. Não adianta você confessar erro. Às vezes você acha que eu sou padre. E é por isso que é tão confortável a igreja católica. Sabe por quê? Porque hoje eu erro, vou lá no confessionário. Deus, eu sou humilde, eu vou no confessionário e conto tudo para o padre. Me rasgo. E volto. E eu faço de novo. E sábado eu volto lá de novo. Como se isso sustentasse uma vida com Deus. Porque eu encontrei um lugar para ficar descarregando aquilo que eu não sei fazer. Você encontrou alguém que vai ficar te aliviando a consciência. Porque você chega e o fato de você ser honesto e confessar, você recebe qual é o peso que você tem que pagar agora por causa do erro, a penitência, e está tudo certo. Pronto. A religião está estabelecida. Sabe quando a religião está estabelecida? Quando você me manda mensagens ou me liga, para me dizer assim, eu não consigo, viu? Ora por mim, porque eu... Tá bom, mas só precisa entender o que você está fazendo ali. Porque na maioria dos casos, sabe o que você está fazendo? Aliviando a sua consciência. Eu confessei. Eu falei. E daí que você falou? Quem confessa o seu pecado e deixa-o, alcança a misericórdia. Não é quem confessa. Se você confessar, você não alcança nem misericórdia. Nem misericórdia chega. Porque eu tenho que deixar de fazê-lo. Porque senão eu estou criando outra igreja católica, outro confessionário, outro padre. Alguém que eu olho como Deus, que essa é a figura do padre ali na frente, e que eu libero o pecado e ele libera até o que tem que fazer para arrumar o pecado. Eli, mesmo todo corrompido, quando Ana fala para ele das dores, ele não fala para ele, vem cá, ele fala assim, vai e que Deus te conceda. É com Deus. Eu sou só pescoço. E o pescoço vira e indica a direção que a cabeça quer mostrar. Eu, Jean, sou só pescoço. A gente está aqui, aí eu viro e falo, opa, a cabeça quer olhar para lá, gente, eu tenho que virá-la. Mas onde é que está a mente? Em Cristo, não em mim. Só que todo mundo para no pescoço. O confessionário, o padre, a igreja, é o pescoço. Eu paro aqui. Eu não entendo a mente de Cristo. E o pescoço não tem mente. E quando a direção é corrompida, a direção é tua. Fim de juízes. Cada um buscando a sua herança, a sua tribo, a sua própria vontade. E de repente eu vou para Ebenezer e mando trazer a arca. Porque a coisa apertou, agora Deus é conosco. Manda chamar Deus. Você sabe por que as igrejas nessa hora aqui, nesse momento da pregação, faz o apelo de oferta para você?
porque você está doido por isso. O pastor de qualquer igreja que você possa falar que faz, não é porque ele tem um poder de convencimento, é porque você está louco por alguém que te dê qual é o preço para conseguir. Fala para mim quanto é para resolver esse negócio. Está doido. Isso resolve tudo. Me fala o que eu tenho que fazer. Quanto é o negócio? E aí busca na Bíblia lá uma passagem que ajude isso. Busca lá, você vai achar uma. E me fala quanto é esse negócio que eu pago. Pago em 7 dias de oração e uma boa oferta de sacrifício, porque tem que ter sacrifício no final. Fala, eu estou doido pela penitência. Porque é muito mais fácil do que carregar a arca no ombro. E engraçado que o peso não estava no que estava dentro. Embora a pedra pudesse sim ser pesada, mas o ouro era muito pesado. Esses dias eu gosto de ver aqueles programas do Discovery. Esses dias eu estava vendo de ouro, eles garimpam ouro. E sempre que eu vejo eles, eu fico assustado com como o ouro é pesado. Um potinho na mão do cara, enchido pela metade, um pote de vidro, tinha 3,5 kg de ouro. Eu falei, mas como? Ele é muito denso, igual chumbo, pesado na mão. É muito pesado. Você imagina o que era revestir por dentro e por fora. E não imagina que era uma camadinha fina de folheado, porque eles não tinham técnica para isso. Era no martelo para afinar o ouro. O que era revestir uma caixa por dentro e por fora com ouro. Uma caixa de 1 metro. E uma tampa de ouro. E 2 anjos gigantes de ouro. Você imagina o peso disso? A responsabilidade de conduzir a presença de Deus. Só que isso agora é colocado dentro de você. Mas a responsabilidade é sua. Então esse povo chega em Ebenezer, no lugar da ajuda de Deus, e acaba tudo. E quando o cara volta para dar a notícia para Eli, Eli morre. A nora de Eli, que estava esperando um filho, do filho de Eli, morre. Dá a luz ali na hora, na verdade, e o menino nasce, e aí eles lançam a palavra. E ali se cumpre, é cortado o braço da casa de Eli. A descendência de Eli é cortada ali. E a arca é levada pelos filisteus. E a Bíblia fala que quando a arca chega lá, Deus amaldiçoa todo o povo de Israel, o povo dos filisteus. Eles ficam doentes, aparecem ratos, praga, e aí eles mandam uma arca de volta. Colocam em cima de bois e colocam no caminho de volta. Então é como se no mapa a arca tivesse vindo por cima de Siló, 30 quilômetros, aí desce todo o território dos filisteus. Quando chega aqui embaixo, eles mandam de volta. A arca ficou distante deles 20 anos mais ou menos. E quando a arca volta, ela entra no território dos filisteus, ela vai até Bet-Semes, que é a primeira terra ali, a primeira cidade. A hora que ela começa a entrar, tinha um povo trabalhando, colhendo trigo. E a Bíblia fala que eles veem a arca, se alegram. Vamos ler junto, gente. Vai para o capítulo 6. Versículo 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu. Capítulo 6, verso 19. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé diante do Senhor, este Deus santo, e quem subirá desde nós? Aqui eles começam a ter temor. A arca chega, e a primeira coisa que esse povo quer fazer, mexer dentro dela. E aí Deus mata. E aí depois que Deus mata, eles param para perguntar: mas quem é então que pode tocar nesse negócio? Versículo 21. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus mandaram a arca do Senhor. Descei, pois, vós, e a fazeis subir. Estava chamando levitas para fazer isso. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca.
E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Os 20 anos parados da arca aqui, longe de Siló. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Siló era o lugar do tabernáculo. Quando a arca volta e ela chega, ela fica 20 anos fora do lugar dela. E ninguém preocupado em buscá-la. Na verdade, o povo estava era com medo de Deus. A gente perdeu aquela guerra, morreu muita gente, a arca foi embora. Samuel começou a ser juiz e sacerdote naquela época. Quando a arca volta, eles consagram um homem no lugar onde ela chegou e largam ela ali por 20 anos. 20 anos sem a glória do Senhor no meio deles. Sem a manifestação da presença de Deus. Até que no versículo 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os astarotes, e serviram só a Deus. O povo queria trazer a arca de volta. E engraçado que em todo esse tempo Samuel estava em Siló. Samuel governava. E Samuel não se dispõe a buscar a arca. Samuel, quando olhava para a arca, ele entendia que aquilo era sua representação. E um povo que não estava disposto a ser transformado era bobagem. Para Samuel aquilo não mudava, ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia sim que o fato da arca não estar sendo usada e não estar no lugar dela, era símbolo, era resultado de um povo que está distante de Deus. De um povo que não está cumprindo o que a arca representa. Um povo que não quer a direção de Deus, um povo que não vive da provisão dele, e um povo que não anda nos seus mandamentos. Como se ele falasse: para que eu vou querer buscar aquilo? E não que ele não desejasse, mas ele não se move. Mas quando ele vê o povo se lamentando, ele chama o povo e fala: então tá bom, vocês querem a arca de volta? Então a gente tem que tirar os astarotes e os balaíns, e todo mundo servir só a Deus. Astarote e Balaim. De novo, o que é Astarote e Balaim? Baal e Astarote, a deusa da fertilidade, a deusa de Azira, é a mesma coisa, a deusa de Jezabel. Sempre as duas, uma falando de prazer e Baal falando de provisão. O que é que estava no meio daquele povo o tempo todo? Prazer e provisão. Provisão que não dependa de confiança em Deus, e prazer de seguir as leis e a direção conforme a minha vontade. Esses são os dois deuses que estão no meio do povo de Israel durante toda a história do Velho Testamento. Em outros nomes, com outras variações, mas sempre os dois. Baal e Azera. Então a arca estava distante. Esse povo estava se lamentando, porque não tinha a presença de Deus, mas dentro de casa estavam as suas estátuas. Dentro de casa continuava buscando aquilo que queria. Mas seria tão bom se isso que eu queria tivesse Deus, tivesse a arca. Então Samuel não fala: vamos buscar a arca. Ele fala: vocês querem mesmo a presença de Deus? Então vamos começar o negócio. Primeira coisa, vocês têm que estar dispostos a arrancar isso de vocês. A não buscar o que é de vocês. A confiar na provisão que é dele. A largar os próprios interesses. Porque senão o que vocês estão querendo é o que o povo perdeu em Ebenezer. Vocês estão querendo uma pedra de ajuda. Vocês não estão querendo a presença de Deus. Hoje você não tem arca, mas de repente a sua arca hoje é título, é emprego, é ministério, é qualquer coisa. É aquilo que mantém a aparência da glória de Deus na sua vida. Dentro já está vazio faz tempo. Quem está do lado de fora não sabe. Até a hora que Deus fala: não, agora eu vou envergonhar publicamente. Leva a arca lá para o lugar. Faz a campanha de oração. Vou matar o pastor no dia da campanha. Ah, não é de Deus, não foi Deus. Deus não tem problema com autoestima. Ele não tem problema se estão falando mal dele. Se ele precisar passar vergonha aos olhos dos outros para te envergonhar e te expor, ele faz. Ele não tem problema não.
Por isso que ele deixa pastor cair em público. Envergonha Deus. Deus, eu não sou alvo de vergonha. Deus não tem isso, gente. Então esse povo estava de novo ali lamentando. A gente quer Deus, a gente precisa de Deus. Fala, é mesmo? De verdade? Então tá bom, então vamos começar direito. Arranca tudo isso. Continua lendo o texto. Versículo 5. Repete o 4 de novo. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Eles fizeram o que Samuel pediu. Disse mais Samuel: congregai, reuni todo o povo em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Sabe aquele povo que andava cada um atrás do seu próprio interesse? Ajunte todos eles em uma outra cidade, que não é o lugar onde a gente está. Então todo mundo vai sair de onde está e vai se dirigir para esse lugar. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvido os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou por inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Esse povo, quando se junta, eles fazem duas coisas. Eles se reúnem ali, se congregam para adorar a Deus, para a reunião solene que Deus pediu. E eles derramam água como libação e jejuam. Quando a Bíblia fala de jejum, ela fala de consagração. O que é consagração? Se separar. Consagração é tirar de si alimento, é tirar a força da carne, é limpar. Em algumas culturas, e até quando você vai conversar com o médico, eles falam que o jejum às vezes é bom para limpar o organismo. E eles jogam água no chão. Efésios, se eu não me engano, 6, quando fala de água, ele fala da lavagem da água pela palavra. A primeira atitude que esse povo tem, depois que eles abandonam a cultura antiga, deixam de seguir os seus próprios caminhos, é se lavar através da palavra. É uma lavagem externa. Externa no sentido de mandamento, de fazer aquilo que tem que ser feito. A Bíblia diz que pela água e pelo sangue, os dois testificam de Cristo. Água e sangue, pela lavagem da água e pela lavagem do sangue. Então a primeira coisa que eles fazem, eles lavam. Eles ofertam para Deus mudança de atitude, mudança de comportamento. Quando fala pela palavra, é porque a vontade de Deus está refletida na palavra. E quando eles começam a se purificar e arrumar as coisas, e oferecer aquilo como sacrifício a Deus, a gente oferece jejum, consagração e água, lavagem. O batismo é a lavagem. O que é o batismo? Eu vou morrer para o que passou e vou começar a ser diferente daqui para sempre. Quando eles oferecem a água aqui, é como se eles estivessem oferecendo batismo diante de Deus. Morrendo para a velha natureza e começando de novo. Só quando eles começam a fazer isso, os filisteus, dessa vez, os filisteus, ouvem falar que esse povo estava reunido. Deus não manda que eles vão para a batalha, mas eles estão aqui, aí os filisteus vêm para cima. E quando os filisteus chegam, Samuel pede um sacrifício de sangue agora. Pega um cordeiro que ainda nem desmamou e derrama o sangue daquele cordeiro diante de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Deus consumiu aquele povo. E eles saíram correndo só atrás do despojo depois, e para ferir o que sobrava. E o sacrifício de sangue fala da lavagem pelo sangue. Apocalipse fala disso. Daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. 2 lavagens, na água e no sangue. O que são 2 lavagens, gente? A lavagem da água é aquilo que cabe a mim fazer, que eu posso fazer. A lavagem no sangue é o sacrifício que não cabe a mim, que é a parte de Jesus. Essa é a hora que entra com o pedido da oferta, você entendeu? É nesse ponto.
Então da água a gente vai fazer, e agora o da oferta, você vai ofertar agora o sacrifício do sangue. E aí resolve o problema. E é a hora que você está doido para isso acontecer. Para vir aquela palavra que diz, isso aqui resolve seus problemas. E eu não estou negando todas as passagens da Bíblia, que ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias. Deus disse isso. Ele estava falando de sacrifício e de oferta. Eu não estou negando isso. Não estou negando o poder do sacrifício, o poder de oferta, generosidade, não é isso. Mas isso não tem nada a ver com santificação. É outra história. Um dia a gente vai pegar para falar sobre oferta, sobre dízimo, ensinar sobre isso, para quem não sabe. Mas a transformação que você precisa, a glória do Senhor, não é manifesta pelo nível de oferta que você dá. E não tem preço isso. A glória do Senhor não se compra. A glória do Senhor na sua vida não se compra. Não adianta você sair correndo atrás da arca na hora que a coisa aperta. Porque às vezes Deus vai dar direção para você mesmo, porque Ele quer te pegar. Por causa de uma geração inteira que não quis obedecer, que não quis a direção de Deus e que não confia na sua provisão. E Deus fala, não tem mais sentido eu ficar no meio de vocês. Não tem mais lógica. Vocês estarem olhando para uma caixa oca, para um sepulcro caiado. Sabe o que era sepulcro caiado? Era passar cal no caixão. Caiado é de cal, era pintar o caixão para ele ficar bonito. Deus chama de sepulcro caiado, ou seja, dentro está fedido, está podre. É a arca que, embora os outros olhem para você e falem, tem a provisão de Deus. Sabe o que acontecia com o maná guardado de um dia para o outro? Dava bicho. Você já viu o que é uma comida com bicho? O cheiro daquilo? É como se Deus estivesse olhando e falando, é isso hoje a arca na vida de vocês. É bonita de ouro, vocês carregando no ombro, mas ela está vazia. E cheira ruim quem chega muito perto. Porque é só da boca para fora. Gente, isso você tem que no espírito discernir. Você vai ouvir da minha boca se eu tiver uma palavra para te dar. Você tem que discernir como é que está essa arca. Se é que ela ainda está. Mas está, senão você não estaria aqui. E quando eu digo senão você não estaria aqui, é porque a ida da arca representa a vergonha pública para aquele povo. A única coisa que aquele povo tinha era um Deus. Filisteu era o povo culto da época, era os Estados Unidos da época. Sábios, cultos, com grandes cidades, com grandes centros de administração, tudo. Eles eram o povo da época. Quem era o povo de Israel? Um bando que anda dizendo que tem um tal de um Deus. Igual quando era pequeno falava dos crentes. Hoje não, hoje o evangélico é fino. Mas na época, era igualzinho a figura do povo de Israel. Um bando de louco. Fica andando para lá e para cá com uma caixa nas costas, dizendo que eles são o povo da terra e dono de todas as coisas, e que um dia Deus vai dar tudo para eles. Era a representação dos crentes. Dagon, o rei, o deus dos filisteus, aquele que caiu quando Sansão empurrou, ele tinha corpo de peixe. A figura dele era corpo de peixe, e da cintura para cima ele era homem. Ou seja, a cabeça era de homem. A mente é de um homem, mas se move como um peixe, é o cristão. É como um crente, ele se move como um crente. Vai para a igreja, participa das coisas, da oferta. Ele segue o caminho dos crentes, corpo de peixe, mas pensa como um homem, governa como um homem, governa com a sua própria mente. Isso eram os filisteus na época. E é o povo que brigava com Deus até a Babilônia, a briga entre os dois. Durante toda a história, o povo que andava lado a lado, brigando com eles a todo momento, eram os filisteus. Depois da Babilônia não tem mais história dos filisteus. Eles acabam ali. Quem estuda diz que a partir dali, quando o povo é liberado da Babilônia, quando a Babilônia cai, eles saíram, quem ainda restava e quem ainda conseguia manter a cultura saiu, mas não conseguiu ter força para reestruturar uma sociedade, então eles se misturaram com outros povos. Os hebreus não, os hebreus continuaram, até porque tinha uma palavra de Deus em cima deles.
E essa é a função da Babilônia. Misturar a cultura dos povos e fazer com que todos sejam iguais e percam a capacidade de cumprir algum propósito fora do dela. É a igreja, Babilônia. Deixa todo mundo igual. Todo mundo muito parecido e contribuindo para a sua glória, para o crescimento daquilo que você pode. Você precisa julgar. Porque a arca está aí ainda. Se não tivesse publicamente, você já tinha sido exposto. Mas se a glória está aí, você está carregando peso à toa. Porque se não tem glória, é melhor nem carregar a arca. Levar ela nas costas para quê? É só peso. É só aparência para quem está do lado de fora. Porque para quem está do lado de fora, vê o ouro, não vê a madeira. E não vê que está vazio lá dentro. Mas continua sendo pesado. Tirou pedra, mas ainda continua muito peso para você carregar. Por isso que a Bíblia fala, é melhor ser frio do que ser morno. O morno carrega a arca vazia. É melhor você ser frio. Você vai se esforçar menos. E pelo menos você tem a possibilidade de conseguir enxergar depois que tem coisa faltando. Você não pode olhar dentro dela, isso que é pior. Então quando você vem perguntar, e vier perguntar para mim ou para alguém, ou conversar, será que tem pão aqui dentro? Eu falo, não sei, eu não posso olhar aí dentro. O povo cria que lá dentro tinha pedra. Por quê? Porque há gerações atrás Moisés colocou. Então deve estar lá ainda. De repente quando a arca balançava, a pedra batia ali dentro, balançava para um lado, não sei como era isso. A pedra escorregava, batia, e falava, está aqui dentro mesmo. Mas não se via. Tinha que se crer que estava ali dentro, tinha que se testificar que estava ali dentro. Talvez pelo peso, por perceber que quando balança, chacoalha alguma coisa lá dentro, então tem algo mesmo, mas não se pode aferir com os olhos. Ao quanto eu estou confiando em Deus, eu não sei, eu não posso aferir com os meus olhos. Você vai saber, na verdade, pela manifestação contrária. Você vai saber se por acaso você está enfiando o garfo para pegar aquilo que não é para você pegar. Você está tocando naquilo que não é seu, naquilo que é do sacerdote. Você está enfiando o garfo antes da hora dentro da panela para pegar. Opa, então eu já toquei no maná faz muito tempo. Você vai saber se eu estou andando em desobediência e me consolando em cima de confessionário. Opa, os mandamentos já foram embora há muito tempo. Aqui dentro eles não estão mais. Eu estou indo para o lado de fora para pedir, para olhar na parede o que está escrito e qual é a pena por aquilo. Porque aqui dentro não tem mais mandamento. Já virou iniquidade, eu já faço do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, e depois eu me acerto com Deus, ou com o padre, ou com o Jean. Porque Deus sabe meu coração, sabe que eu estou sendo sincero, e é isso que flui de dentro de mim. Então tá, se é o que flui dentro de você, você é uma fonte amarga. E não adianta reconhecer que a fonte é amarga. Saiba que eu não vou beber dela, e ninguém vai beber, porque ela é amarga. E não podem fluir duas águas de uma mesma fonte. Ah, e a vara de Arão também não está mais, porque eu não estou mais querendo direção. Eu estou querendo saber onde eu vou para a guerra. Onde é a pedra de ajuda? Eu não quero seguir a direção que me é dada, que o Espírito está colocando. Eu quero saber onde é que eu tenho que ir para vencer o negócio. E qual é o sacrifício dessa bagaça aí que eu faço também? Quanto é? Tem que fazer empréstimo? Eu faço. Mas vai resolver? É como médico. Você quer perguntar para o médico, vai resolver? Fala, não sei, eu vou fazer o que eu sei fazer, se vai dar jeito não sei, é outra história. Mas quando você começa a apertar o médico, eu, na minha profissão, já ouvi muito isso, cliente me procurando e perguntando, não, eu pago, mas vai? Eu falo, não sei, o que eu te garanto é que eu vou fazer com você o que eu fiz com todos os outros. O resultado não depende de mim, porque é orgânico o que eu faço. Você quer entender se está aí dentro? Olha para essas coisas, a provisão, o mandamento e a direção. Eles continuam aqui dentro. Se eles continuam, a arca está cheia. Vale a pena continuar carregando peso. Se não, para. Para e revê tudo. Entrega a arca, se for o caso. Fala, Feliceu, pode levar a arca. Eu não quero a arca, eu quero a presença. É Davi. Não retire de mim o teu espírito. A oração de Davi no Salmo 51 não tem nada a ver com o reino dele. Tem a ver com não tire de mim o teu espírito. Não tire de mim a tua presença. Pode levar a arca, pode ficar com o templo, mas a tua presença não saia de mim. Esse era o coração de Davi, por isso era o coração segundo o coração de Deus. Está preocupado com a presença, com a glória
Para o povo, perdemos a arca. Agora, quando ela ouve aquilo, ela fala: a glória foi embora. Podia trocar e acabou por ir, lascou. A glória foi embora, agora danou tudo. Na verdade, a glória já tinha ido embora há muito tempo. E só volta a se manifestar quando aquela geração morre, a geração de Eli. E através de Samuel, Deus começa a trazer de novo direção para o povo. Que começa com arrependimento, arranca tudo que está de errado, começa a lavar pela palavra agora, fazer o que é certo, até o sacrifício de sangue, até o Cristo, até o caráter de Cristo, até o ministério de Cristo. Abaixa sua cabeça, gente, vamos orar. Fala com Deus, querido. Pede para o Espírito Santo olhar dentro da arca para você. Analisa suas atitudes, analisa como tem sido. Tenta identificar se a arca continua cheia. Você é a arca. Vaso de barro, revestido de ouro. No lugar onde Deus resolveu colocar sua glória. Quando Paulo fala que Deus escolheu vasos de barro para que o tesouro seja o que está dentro. Deus não escolheu vaso de ouro. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a enxergar, a olhar dentro da arca, Pai, através daquilo que manifesta para o lado de fora, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um dos seus filhos hoje a conseguir enxergar através das suas ações, Pai. A boca fala do que está cheio o coração, Senhor. Tua glória, Senhor. Nós não queremos a arca, nós queremos a glória, Pai. Nós não queremos o templo, mas a Tua presença, Senhor. O Teu Espírito, Senhor. Que a vara de Arão, Pai, que a direção que dá frutos, Pai, esteja diante de nós todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor. Que assim como o sacerdote, Pai, que se lavava, Pai, pela manhã e à tarde, Pai, diante do templo, antes de oferecer sacrifícios, nós possamos fazer isso, Senhor, todos os dias, Pai amado, no princípio e no fim, Senhor, cercando o nosso dia, Pai, nas duas pontas, naquilo que envolve todo o nosso caminhar, Pai amado, nós possamos ser lavados, Senhor, nós possamos ser corrigidos, Pai. Senhor, que a nossa remissão, Pai, não seja pela água, Senhor, mas pelo sangue do Teu Filho, Senhor. Que
Que a gente entenda que a remissão não vem por isso, Pai. Não vem pela santificação, não vem pela busca por corrigir atitudes, mas a remissão vem pelo Teu sangue, Jesus. Vem pelo Teu sacrifício, Pai. Mas que o caminho até Ele passa pela água, Senhor. Passa pela mudança de comportamento, Senhor. Passa por derramar isso diante do Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Pai, leva-nos em segurança, guarda-nos, Pai, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, da Tua direção, Senhor. Que nós possamos desfrutar, Pai, daquilo que tem dentro da arca, Pai. E que o Senhor quer plantar e cultivar dentro de nós pelo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, ó Deus.